ter um propósito de vida vai fazer você muito mais forte. Eu posso dizer isso porque isso que aconteceu comigo. Há alguns anos atrás, há um bom tempo atrás, eu descobri esse negócio de ter um propósito, de descrever um propósito. Eu fiz a primeira versão, depois eu fiz outras versões e hoje eu tenho muita clareza sobre o que eu quero nesta vida. Mas o primeiro propósito que eu defini já mudou totalmente o rumo da minha vida. Então a minha proposta hoje aqui é justamente ajudar você a se dar conta que, principalmente em épocas difíceis como esta, se a gente não tem um propósito claro, provavelmente você também não tem valores claros. E quando a gente não tem valores claros, você não tem por que se motivar, porque a nossa motivação ela tem muito a ver com os nossos valores. Quando temos clareza de valores, quando pegamos esses valores e transformamos eles num porquê, isto tudo vira um propósito. E é esse o ponto, certo? Eu gostaria de convidar você a dar uma olhadinha rapidinha aqui na tela junto comigo, que eu vou explicar um pouquinho do que eu estou falando, porque isto pode ser o único ponto que falta para você ter uma grande transformação no seu mindset. O que é mindset? Mindset é o seu modo de pensar, na sua mentalidade em relação à vida. Vida, trabalho, profissão, relacionamento com amigos, amor, amor próprio, amor por alguém, sua saúde, os seus estudos. Tudo isso está envolvido quando a gente pensa numa coisa chamada propósito. E é exatamente isso que eu falo aqui na tela, dá uma olhadinha. Olha só, um propósito de vida fará você uma pessoa muito mais forte. Isso aconteceu comigo, mas também é um exemplo do que aconteceu com Viktor Frankl, que é um cara que eu falo logo abaixo. Ele foi um judeu, ele teve preso lá, né, nas câmaras de gás e tudo mais, e ele foi um sobrevivente. Então o que aconteceu com Viktor Frankl? Esse cara, se você quiser conhecer um pouquinho mais ele, você pode comprar um livro chamado Em Busca de Sentido. Ele passou preso lá dentro daquelas câmaras de gás e via gente morrendo todos os dias. Alguns sobreviviam, outros viviam um pouquinho mais, outros se entregavam mais cedo. E ele começou a perceber que as pessoas que eram mais resistentes, que eram mais fortes, que passavam por momentos difíceis, elas tinham algumas coisas em comum. E uma dessas coisas era um propósito claro, pelo menos um propósito que justificava ficar vivo. E essas pessoas aguentavam firme, certo? Esta é a grande ideia de um propósito, né? Um outro exemplo que para mim assim, é fantástico é o exemplo do filme, né, Dom Juan de Marco. Se você quiser, começa a assistir o filme, em 10 minutos você vai entender o que eu estou dizendo. Porque o filme começa lá com Dom Juan conquistando uma mulher. E ele diz, uma última conquista antes de eu terminar com a minha vida. E conquista uma mulher, é lindo, uma cena romântica, e aí ele se despede da mulher e decide que vai se matar. Sobe num prédio e resolve se atirar lá de cima. E aí chama um psiquiatra, aparece o psiquiatra, Marlon Brando. Marlon Brando chega lá e pergunta para ele, mas por que você quer se matar? Daí ele diz assim, eu já fiz amor com mais de 1000 mulheres e a mulher que eu amava não me quer, então eu vou dar um fim à minha vida. Marlon Brando, no papel do psiquiatra, grande ator, na minha opinião, um dos melhores que já existiu, chega para o cara e diz assim, então, o amor de uma mulher é o motivo para você se matar? E ele, sim. Mas o amor não é um motivo para a gente continuar vivo. E aí que começa o que eu falei logo no início do vídeo, é que quando você tem valores claros, você consegue pegar esses valores e transformar esses valores no seu porquê. E é isto que a gente chama de propósito. O fato é que não é uma coisa tão simples de elaborar. Não é uma coisa assim que você diz, ah, entendi, então também valorizo o amor, então vale a pena viver. Não, meu amigo, não é assim, certo? A ideia é bem mais profunda. Então, por isso, aqui nesta tela, eu mostro para você, por exemplo, vem comigo, se você deseja ter um propósito, você deseja ter metas, se você ter metas alinhadas ao propósito, ou seja, o propósito é algo maior. Quando você tem esse algo maior, você consegue ter mais clareza para definir metas. Ah, perfeito, mas então eu aprendo a definir uma boa meta quando eu tenho um propósito claro. É óbvio, né? Só que aí não para por aí. Quando você tem metas claras e você tem valores claros que deram origem ao seu propósito, você tem motivação para agir. Ou seja, você transforma aquelas metas em algo real. É exatamente isso que eu faço com os meus clientes de coaching desde 2007. É exatamente assim que eu trabalho nas sessões quando eu percebo que o meu cliente não está acreditando, que ele não tem ideia de para onde ir.
Eu ajudo esse cara a perceber qual é o rumo. Depois do rumo bem definido, aí a partir daí a pessoa começa a definir outras coisas. E é esse o ponto. Eu sempre brinco com as pessoas, a gente está acostumado a guiar a nossa vida pelo relógio, chegando pontualmente no lugar errado, porque as pessoas não guiam a sua vida pela bússola, ou seja, não tem um propósito claro. E aqui nesta tela, se você quiser, você pode descer, porque eu falo um pouquinho logo a seguir a história do Viktor Frankl, né? E aqui tem algumas coisas. Se você, por exemplo, você é uma pessoa que define metas no início de ano e não dá sequência, é sinal que tem uma falha no meio do processo, certo? Talvez você definiu um sonho que não tem nada a ver com os seus valores, ou então não está conectado com o seu propósito. Ou então você é aquele cara que vive altos e baixos, ou seja, você ainda não tem valores pré-definidos no papel, não tem um instrumento que ajudou você a fazer isso. Talvez você tenha tantas metas que você não sabe qual é a sua prioridade. Eu também, mesmo estudando bastante, teve uma época que eu, estabelecendo o meu propósito, estabelecendo uma meta, fui lá e realizei. Matei a pau. E aí eu pensei, cara, agora ninguém me segura. Fui lá e defini 15 metas. E comecei a me atracar nas 15 metas. Não realizei nenhuma. Sabe por quê? Porque não tinha prioridade. É outra técnica que você vai aprender aqui. É como que a gente desconstrói um propósito de longo prazo para saber exatamente o que você vai fazer hoje, nesta semana, neste mês, tá certo? Outra coisa é, você já não lembra das metas que definiu. Isso é muito comum. Eu percebo pessoas que eu converso com pessoas, saio com um amigo, sento com o cara e o cara me diz, olha, a partir de agora eu vou fazer isso. Mês que vem eu vou fazer aquilo. Passam-se 5 dias, eu encontro o cara de novo e o que o cara me diz? Ele nem fala na história. Por quê? Porque ainda não tem um método, não tem uma organização. E é exatamente isso, né, que eu bato nessa tecla. Então é sobre essas questões que eu quero trazer para você. Eu sei que você vai me perguntar assim, como que você pode me dizer que você conhece esse negócio? Vamos lá. Eu saí de uma infância pobre, relativamente pobre, porque minha mãe é professora, não tinha um grande salário, meu pai também tinha um salário pequeno, então eu tive que me virar. Com 12 anos eu ajudava meu pai no mercadinho que ele tinha, logo em seguida arrumei meu emprego e trabalhei desde a adolescência, estudando à noite, segundo grau, ensino médio para você que é mais jovem, faculdade, pós-graduação, tudo eu fiz à noite com muito sacrifício, pagando atrasado as mensalidades da faculdade, ok? Depois disso, um sonho que eu sempre tive era ser piloto de avião. Porém, esse é um esporte, uma prática para quem tem muita grana, porque uma hora de voo é cara. Perfeito, Alexandre foi lá de novo, me dediquei, eu tenho mais de 15 anos, né, umas 400 horas de voo em aviões pequenos e planadores. Outra coisa, sou coautor de 3 livros publicados no papel e um livro publicado na internet, que são publicações que são vendidas. Isso sem contar os e-books, os mais de 100 artigos que eu tenho no meu blog, os mais de 300 vídeos que eu tenho gratuitos para você aqui no YouTube, né? Eu fundei, esta empresa que eu toco hoje, eu fundei em 2005. Né? Em 2007 me dediquei exclusivamente a ela e desde 2007 eu estou focado nesta meta, neste propósito profissional de ensinar pessoas e transformar a vida de pessoas dentro das empresas. E agora, nos últimos anos, até mesmo fora das empresas, para que as pessoas também possam ser empreendedoras como eu fui lá em 2007. Eu tenho uma meta, que é um objetivo, né, de honra minha, assim, que se transformou numa missão, que é ajudar 100 mil brasileiros nos próximos 5 anos a encontrar o melhor caminho para eles crescerem profissional e pessoalmente, da maneira mais fácil, rápida e ética. Tá certo? Outra coisa que eu fiz, né, ao longo desses tempos, alguns números importantes, eu treinei em sala de aulas, que não tem a ver com palestra de 500 pessoas, sala de aula de 15 a 20 pessoas, mais de 20 mil pessoas dentro de empresas, mais ou menos 1000 eventos, um pouquinho mais de 1000 eventos, quase 100 eventos por ano, tá certo? São mais de 300 empresas que eu já atendi, que eu tenho no meu currículo. Eu tenho mais de 4.000 sessões de coaching. Isso eu posso garantir para você, que você pode entrar no site da minha empresa, alphafox.com.br, e você vai ver lá as empresas que eu já atendi. Você pode ligar para qualquer uma delas e pedir indicação, tá certo? Já também teve uma época que eu estava lá com 108 quilos e eu resolvi que eu iria correr a volta da Pampulha. E eu baixei para 85 quilos. Logo em seguida eu fiz a meia maratona de Gramado. Agora com essa pandemia tive que parar um pouquinho de treinar, mas logo vou recomeçar os meus treinos
e bora lá para meia maratona e quem sabe uma maratona aí nos próximos tempos. Eu tenho uma relação muito boa com alguns dos grandes players do mercado que me orgulham muito, são meus grandes mestres, né? Sou um cara que gosto muito de desafio, tenho aqui umas indicações e você pode aprender comigo algumas coisas importantes. Por exemplo, aqui nesta página que a gente está olhando, eu tenho um curso que é um curso que, quando eu lancei ele tinha um valor maior. Agora, em função desse momento que a gente está vivendo no Brasil, eu estou criando uma condição super especial para pessoas que querem definir esse propósito e não querem gastar muito dinheiro, que não querem investir. Praticamente o valor que eu tenho aqui é só para pagar os custos da plataforma de hospedagem desse curso e para pagar os cursos da operação financeira, que de certa forma eu tenho que manter essas duas plataformas no ar para poder entregar com qualidade as informações. Então a primeira coisa que você vai aprender não é o propósito. A primeira coisa é você entender a estrutura de uma meta, que a maioria das pessoas se confunde, acha que definir metas é só desejar alguma coisa. Não! Definir metas tem uma estrutura com 6 passos, cada um desses passos tem uma aula gravada, então tem 6 aulas num primeiro módulo. Depois disso, você vai entender os níveis lógicos de pensamento. Porque muitas vezes as pessoas estabelecem uma meta e no conjunto desta meta eu preciso verificar como eu estou pensando em relação à meta. Tem gente que pensa no material, ele só quer ter, né? Ter. E ele esquece de ser. Só que entre o ter e o ser tem diversos níveis lógicos. Isso quem criou não fui eu, foi um cara chamado Gregory Bateson. E esse cara, de certa forma, o que ele fez? Ele mostrou que essa estrutura ela está conectada no detalhe. Então o que acontece? Se eu tenho uma meta material, eu tenho que agir para conseguir aquele material, né? Aquele bem material. Se eu preciso agir, eu preciso aprender. Então eu preciso saber como. Se eu quero saber como, eu preciso acreditar que é possível. Então tem um outro nível lógico, que é acreditar, que são as crenças, né? Nosso mindset. Porém, se eu tenho crenças, eu preciso ter um conjunto de crenças que façam com que eu acredite que sou. Eu sou. Né? E quando eu digo assim, eu sou, eu olho para o lado e percebo que eu pertenço a algo maior. São esses os níveis lógicos. Se você não entender esses níveis lógicos, você pode cair numa armadilha de não conseguir atingir suas metas. Certo? Aí vem um terceiro módulo, que são os requisitos finais, que tem a ver com a identidade, tem a ver com crenças também, porque o que acontece? É o que a gente chama de processo PCR. É possível, você merece, PCM, desculpa, que é P de possível, ou seja, muita gente não faz porque acredita que não é possível. Né? Muitas vezes não faz porque acredita que não é capaz e obviamente não busca conhecimento. Eu, agora mesmo, né, eu estou fazendo uma leitura de 2 livros na prática, então agora na hora do almoço eu dei uma paradinha, atualizei minhas leituras, ou seja, se eu não conheço, corro atrás para aprender. E o último ponto, este é o que rouba o sonho das pessoas, é o M. As pessoas acreditam que não merecem. E cara, quando a pessoa acredita que não merece, ela não toma iniciativa. Ela nem pega o livro. Tu entendeu? Porque ela acha que não merece aprender, ela acha que não merece ser feliz e assim a vida passa. Muita gente está nessa. Agora, sentadinho na frente da TV, olhando aquela porcaria que é a Rede Globo e tantas outras emissoras de TV que estão enchendo a cabeça das pessoas de coisas que não fazem sentido para elas. Né? Então vamos lá. Além desses 3 módulos, que você vai ter que pelo menos 20 aulas, você vai ter um bônus, que é um livro que é escrito na internet, né? A gente tem ele publicado só digital, que é o Guia Definitivo das Metas. Este é um livro que você, baixando ele, você tem praticamente todas as explicações escritas, organizadas, daquilo que eu ensino nos vídeos. Então, isso tudo você leva praticamente gratuito. Você pode baixar, imprimir, fazer do jeito que você quiser. Um segundo bônus é o grande segredo desse negócio, porque aqui que está a mágica do negócio. É o descobridor de propósito. Esta é uma ferramenta que eu utilizo nos meus processos de coaching. É uma ferramenta que leva 2 sessões de coaching para a pessoa fazer. Geralmente, na primeira sessão, eu entrego a ferramenta, que é uma ferramenta de 8 ou 9 páginas, se não me engano são 9 páginas de Word. Eu explico, a pessoa leva para casa, responde e depois a gente revisa para ela entender o que é o seu propósito. E aqui eu explico direitinho, são 4 aulas gravadas, você pega esse material em PDF com as 9 páginas, imprime e eu garanto para você que você vai ter descrito o seu propósito de uma maneira mais profissional possível, tá certo? Só esse bônus aqui já vale 10 vezes o valor
do curso que você vai investir. Eu vou repetir para você entender. Só esse bônus já vale 10 vezes, tá certo? Ah, e tem outro bônus que é um bônus que eu criei, terceiro bônus, a partir de algumas experiências. Esse bônus aqui é novo aqui nessa plataforma, porque é um plano de longo prazo com foco na ação imediata. E eu percebi que alguns clientes meus que tinham sucesso eram os caras que tinham propósito claro, metas claras, mas que agiam. Agir é hoje, ou seja, você só vai ter sucesso na vida se você fizer o que tem que ser feito hoje. Este vídeo mesmo até, eu estava pensando em gravar ele semana que vem, mas eu tinha um espaço na agenda hoje. Por que não gravar hoje? E eu sou do lema assim, se eu sei exatamente o que é para ser feito, por que deixar para amanhã o que eu posso fazer hoje? Por que não ser feliz agora em vez de ficar esperando a vida passar e talvez ser feliz só quando vai se aposentar? Infelizmente, algumas pessoas pensam assim. Talvez algumas pessoas que ainda não estão assistindo esse vídeo, por pensarem dessa forma, pensaram, isso é besteira, é baboseira. Não me importa quem saiu do vídeo, porque eu não estou falando para eles. Agora me importa você que está aqui e você que se dá conta que quando você tem metas claras, propósito claro, para longo prazo, você precisa desconstruir tudo isto, por exemplo, no ano, no mês, na semana e no dia, para você ter uma agenda. Uma agenda bem estruturada com prioridades claras. E é exatamente isso que eu explico, eu dou ferramentas, metodologia para você fazer agora, tá certo? Bora lá. E ainda tem um bônus que é um grupo no Telegram. Esse grupo no Telegram é um grupo onde poucas pessoas têm acesso e eu faço algumas postagens com bastante frequência para que as pessoas descubram, por exemplo, coisas novas, que as pessoas se mantenham motivadas, para que se crie uma comunidade onde as pessoas podem se encontrar com o seu semelhante, pode trocar uma figurinha, eu posso dar uma dica para você, você pode levantar uma dúvida no grupo, eu respondo, então alguém do grupo responde. Só esse grupo do Telegram aqui já vale muito. E olha só, o risco é zero, porque de certa forma quando a gente compra na internet a gente tem uma garantia. Se você entrar, assistir todo o curso, outra coisa importante, todas as aulas, todos os PDFs já estão ali disponíveis. Basta você entrar na aula, clicou, fez a compra, se fizer a compra por cartão de crédito, acesso imediato. Fizer a compra por boleto bancário, libera o acesso, se eu não me engano, quando processa o boleto. Leva em torno de 48 a 72 horas. A escolha é sua. Acessou o curso, imediatamente você tem acesso a tudo. Em um dia, se você for um cara obcecado como eu sou muitas vezes, um dia você assiste praticamente todas as aulas. Você tem 7 dias para dizer assim, olha, não gostei, Alexandre, cliquei no botão aqui e pedi reembolso. Eu não vou entrar em contato contigo, não vou mandar e-mail, simplesmente a plataforma vai pedir para que o sistema devolva o seu dinheiro e você está ressarcido. Então não tem risco, entendeu? O risco é meu, de você entrar lá e ver que eu fiz porcaria, que o curso não é legal, as aulas são uma porcaria, você diz assim, esse cara é doido, me convenceu a entrar no curso e não fez sentido. E é nesse sentido que eu faço. Então o curso, para você ter uma ideia, quando eu lancei esse curso, eu lancei ele por R$ 497. Depois eu percebi que eu tenho muitos outros cursos que são complementares a esse, e eu percebi que ele precisava ser mais acessível para mais gente poder aproveitar este aprendizado. Então ele ficou por 197. Só que tem uma coisa bem interessante que eu estou criando enquanto tiver assim todo esse processo de recuperação econômica, que é um segredo que eu criei. E este segredo, quem descobrir, tem 50% de desconto. Ou seja, além do curso já está super barato, porque 197 ou 12 parcelas de R$19, cara, é menos de R$20 por mês. Isso não dá R$1 por dia, Você vai ter praticamente acesso a um segredo para transformar a sua vida, como transformou minha vida quando eu tinha lá meus 21, 22 anos. Foi quando eu comecei a pesquisar e me aprofundar sobre isso e obviamente depois eu fui buscar as minhas formações em coaching, 2 formações internacionais e a minha formação com 400 horas aula em PNL, com um dos melhores professores de PNL do mundo. Quando eu falo do mundo não é do Brasil, tá? No Brasil tem muito cara bom, mas não chega nem aos pés desse cara, Dr. Nelson Spritzer, certo? Então você tem aqui um acesso a como transformar a sua vida com um investimento praticamente irrisório, tá certo? Olha só, era isso que eu queria mostrar para você. Esse vídeo ele tem uma proposta orientativa, mas ela também tem uma proposição comercial, que é justamente fazer com que você se dê conta que se você quer realmente transformar alguma coisa na sua vida, você tem que investir. A primeira coisa que você tem que investir é tempo. Isso você já está fazendo aqui. Você está investindo o seu tempo aqui ouvindo o que eu estou fazendo. E é esse o primeiro passo.
A partir desse primeiro passo, você precisa ver que às vezes a gente precisa comprar um livro, precisa fazer uma pós-graduação, certo? Precisa ir assistir uma palestra. Ou então, nos dias de hoje, principalmente quando a gente está em casa, é fazer a coisa mais simples e rápida, que é comprar um curso online, assistir esse curso online, que é algo que lhe entrega, né, um pacote de informações que com essas informações você se transforma e você transforma todo o seu futuro, não só o seu futuro, mas provavelmente o futuro seu e da sua família, das pessoas que você gosta. E é isso que você pode fazer agora. Se você estiver assistindo esse vídeo aqui no YouTube, eu vou deixar um link aqui embaixo onde você pode clicar nesse link, entrar nesta página que eu fiz os comentários e ali na página você pode ler com calma tudo que eu li rapidinho aqui. Tem os botões, botão de compra, você clica nele, vai para um checkout seguro da Hotmart, que é a maior operadora de produtos digitais do Brasil, e de certa forma você faz a operação, seja com cartão de crédito, seja com boleto, já tem acesso à plataforma, começa a assistir às aulas, né? Qualquer dúvida, você lá dentro tem todas as orientações para entrar em contato comigo, seja pela plataforma ou seja pelo próprio grupo do Telegram. Tá legal? Não esquece, clica aqui embaixo nesse link e descobre um pouquinho mais sobre o que é essa poderosa ferramenta que é descobrir o propósito, além de aprender a lidar com metas, a lidar com seus níveis lógicos de pensamento, a entender o processo PCM, né? Possibilidade, capacidade, merecimento. Além de tudo isso, você tem mais os outros bônus que fazem isso tudo por você. Tá legal? Se você gostou e estiver aqui no YouTube, né, dá o sinal positivo, porque isso faz com que o YouTube mande esse vídeo para muitas outras pessoas, além de assinar o canal. Porque esse canal, além de ter 300 e poucos vídeos, você vai ter ainda pela frente muito conteúdo de altíssimo valor. Essa é a minha estratégia para os próximos 5, 6 anos, é agregar muito valor no YouTube. Então fica aqui comigo. Obrigado por você me acompanhar. Não esquece, clica no link aí embaixo.